João, capítulo 1, de 35 a 42, nos diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor amado, Deus bendito, exaltado seja o teu nome. Somos muito gratos, somos devedores ao Senhor pela grande salvação que temos na pessoa bendita de Jesus, porque a semelhança destes irmãos, os quais lemos agora, que encontraram o Salvador, tivemos o privilégio de encontrar a Ti, o nosso Redentor, o nosso benfeitor. Adoramos o Teu nome na beleza da Tua santidade, pois por fazer parte da Tua igreja, temos o nosso coração tratado pelo Senhor, que se agrada, ó Deus Santo, em nos edificar por meio da Tua palavra. Nesse instante, ó Deus, em que a Escritura foi lida e que será pregada, que o Senhor leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, para que compreendamos a vontade do Senhor. Edifica-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em nossos dias proliferam-se o número de igrejas ditas evangélicas, chamadas evangélicas. Em cada esquina você encontra uma, como alguns costumam brincar. Sobretudo no nosso país, onde basta uma pessoa abrir uma pequena porta, se autodeclarar pastor ou profeta, missionário, apóstolo, para logo ser reconhecida como uma igreja evangélica e começar a angariar pessoas, discípulos, para a confusão que tem se estabelecido nos nossos dias. Igrejas, as pessoas olham para essas igrejas e cada vez fica mais difícil separar igrejas sérias daqueles que são aventureiros da fé, daqueles que estão querendo de fato enrolar as pessoas e simplesmente retirar delas ali o seu sustento. Nós temos como herança da Reforma Protestante aquilo que nós chamamos de marcas da verdadeira igreja, e elas deveriam ajudar, mas infelizmente elas são pouco conhecidas de muitas pessoas que se dizem herdeiras da Reforma Protestante. As marcas da verdadeira igreja para os reformadores são a pregação fiel da palavra, a administração correta dos sacramentos e o fiel exercício da disciplina. Poucos conhecem a respeito disso nesse mundo evangélico que nós temos na nossa nação. Na nossa confissão de fé nós temos um capítulo que trata da igreja, que pode também nortear o entendimento acerca da igreja. E neste capítulo os nossos irmãos puritanos diziam que existem igrejas mais ou menos puras, e então eles dizem, abre aspas,
conforme nelas é com mais ou menos pureza ensinado e abraçado o Evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Mas eles não param por aí. Eles dizem, além de dizer que existem igrejas mais e menos puras, eles dizem também que existem igrejas que já se degeneraram tanto, a tal ponto, que não podem mais ser consideradas igrejas de Cristo, mas são sinagogas de Satanás. O texto de hoje nos ajuda a avaliar um pouco a questão da pregação fiel da palavra, a questão de uma destas marcas da verdadeira igreja. O que está acontecendo aqui? Nós estamos vendo aí a narrativa do evangelista mostrando 4 dias no ministério de João Batista. O primeiro desses dias é o dia em que os homens enviam uma caravana a fim de saber quem era aquele homem que estava batizando. O segundo dia foi aquele que nós vimos na semana passada, no verso 29, quando diz, no dia seguinte, ou seja, esse é o dia seguinte ao dia em que a caravana esteve perguntando quem era João Batista. E agora então, nós temos o relato do terceiro dia, destes 4 consecutivos, que estão sendo narrados pelo evangelista. No verso 35, ele vai dizer de novo, e pontuar novamente, no dia seguinte, estava João na companhia de 2 dos seus discípulos. E então, nesse texto que nós lemos nesta noite, nós podemos aprender sobre o testemunho fiel do Evangelho. Lembre-se que no dia anterior, João havia visto Cristo e havia apontado para ele, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E além disso, ele apontou para Jesus como o ungido de Deus. Essa foi a pregação de João Batista. O que nós podemos perceber nesse texto a respeito deste testemunho fiel do Evangelho, em mais um momento em que João Batista vai falar a respeito de Jesus? Primeira coisa que você percebe nos versos 35 e 36 é que o testemunho fiel do Evangelho aponta sempre para a pessoa de Jesus Cristo. Eu vou ler de novo, veja aí comigo. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Como eu já expliquei, o dia seguinte aqui é o terceiro dia, nesses 4 dias que estão sendo relatados pelo evangelista, um dia após ele ter declarado: ali está o Cordeiro de Deus, ali está o ungido de Deus. No dia anterior, João está diante de uma multidão. Nesse outro dia, nesse terceiro dia, João está na companhia de 2 dos seus discípulos. E quando ele vê novamente Jesus passando de longe, ele mais uma vez aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. Agora o testemunho é mais sucinto. O do dia anterior: eis o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo, ou vejam, é o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. Neste dia ele só fala: eis o Cordeiro de Deus, ou vejam, é o Cordeiro de Deus. Esta é a boa nova do Evangelho, é o grande resumo do Evangelho. O Cordeiro de Deus é aquele que traz redenção, é aquele que traz salvação ao povo do Senhor. Como eu disse, esta é a mensagem central das boas novas da salvação. E algo interessante a ser notado, a ser percebido aqui, é que independente da quantidade de ouvintes, o conteúdo da pregação é o mesmo. João não muda o conteúdo da sua pregação dependendo do seu público. Na verdade, o conteúdo é sempre o mesmo e aponta sempre para a mesma pessoa, para o Cordeiro bendito de Deus que está tirando o pecado do mundo. Ele não tem outro assunto a não ser apontar
para aquele que é o Redentor dos filhos de Deus. E é bom você lembrar que essa não é a tônica apenas de João Batista. Essa foi também a tônica do apóstolo Paulo. Nós lemos durante a liturgia aqui um dos textos em que Paulo explica isso, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, se você quiser abrir comigo, você vê o seguinte, verso de número 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos insensatos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Perceba a ênfase de Paulo. Se você depois tiver a curiosidade de abrir esse texto na sua casa, conte quantas vezes Paulo vai mencionar o nome de Jesus, do versículo 1 até este momento da epístola aos Coríntios. Em cada versículo, o nome de Jesus está sendo mencionado, ou diretamente, ou com algum pronome. Mas ele está mencionando o nome de Jesus em todos os versículos. E ele diz: olha, o meu público, uns querem sinais, outros querem sabedoria. Eu não tenho nada mais a falar a não ser a respeito de Jesus e este crucificado. Porque a pregação do Evangelho, ela não tem a ver com o interesse do ouvinte. Ela tem a ver com a mensagem central revelada pelo Senhor, de um Deus que salva pecadores por meio do seu Filho. Se você continuar aí na epístola aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 2, Paulo continua dizendo: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Essa é a mensagem fiel que aponta para Cristo. Esta é a mensagem que está na boca de João Batista. Este é o testemunho do Evangelho que igrejas fiéis precisam proclamar. As igrejas, ao testemunhar a respeito da sua fé, precisam necessariamente apontar para aquele que é o seu Redentor, para aquele que é o seu soberano Senhor. Meus irmãos, para ser fiel, o testemunho do Evangelho não pode ter outro conteúdo senão Jesus Cristo. Isso parece óbvio. Quando a gente fala algo assim, mas isso é a coisa mais lógica do mundo. O Evangelho é o Evangelho de Jesus, e deveria mesmo ser algo óbvio, mas infelizmente as ênfases que são dadas muitas vezes por grupos religiosos acabam esvaziando a mensagem sobre Jesus Cristo, trazendo uma mensagem falsa. Nós temos nos nossos dias aqueles que mais se parecem coachings do que pastores, e o seu trabalho é elevar o ego das pessoas que estão na igreja, dizendo o quanto elas são importantes, o quanto elas podem, com toda a sua potencialidade, o quanto elas podem alcançar, fazendo de Jesus um adendo à mensagem, ou alguém que simplesmente vai proporcionar uma boa vida para você. Essa mensagem, ela é antiga, ela está na boca da serpente desde o Éden, uma mensagem de exaltação ao homem, e que não mostra o verdadeiro sentido da encarnação do Senhor Jesus Cristo, que é a salvação de pecadores, a libertação do pecado.
Ou quando se enfatiza, por exemplo, as bênçãos materiais, e pecadores são atraídos para a igreja, não por causa da redenção, mas por causa dessas promessas de benesses, sejam elas financeiras, sejam benesses em relação à sua saúde. Ou pense ainda naqueles que, ao pregar, afirmam que se os homens vierem a Jesus Cristo, todos os seus problemas serão resolvidos. Eu ouvi uma pessoa, uma senhora, falando isso uma vez e testemunhando, como se fosse uma coisa correta, e dizendo assim: a minha amiga está com um filho que está com muitos problemas com drogas. E então eu disse a ela: vá, procure uma igreja, porque vão resolver os seus problemas. Você consegue perceber o quão falsa é essa mensagem? E ela é falsa não é porque Jesus não tenha poder de libertar um jovem das drogas ou de reconciliar um filho com uma mãe. A mensagem é falsa porque a Bíblia não promete que isso irá acontecer com todas as famílias. Não há essa promessa. Há uma promessa melhor do que essa. Há uma promessa de redenção, de salvação. E essa sim precisa ser anunciada. Jesus Cristo liberta pecadores. E se esses se achegarem a Cristo, eles podem ser libertos também dos seus pecados, também do seu orgulho e se reconciliar em família. Mas muitas vezes o fato de alguém crer em Cristo levará essa pessoa a ter problemas na sua família, em vez de resolver os problemas que ele tem com a família. Não são poucos os crentes que, ao abraçarem a Cristo, tiveram problemas. No nosso país, por conta da liberdade religiosa, você vê isso, mas não num número elevado. Mas vá, por exemplo, a um país muçulmano, onde estão os nossos missionários, e veja o que acontece quando um muçulmano abandona a sua fé. Veja como a sua família o tratará. Não adianta você chegar lá e dizer: olha, crê em Jesus e os seus problemas familiares vão acabar. É mentira. Na verdade, eles vão começar. Se ele nunca teve problema com a família, ele vai começar a ter de imediato. E saiba de uma coisa: Jesus advertiu a respeito disso, quando ele disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Filho contra pai, mãe contra filho. E por que isso aconteceria? Porque um abraçaria a fé e o outro não. A mensagem, portanto, não pode prometer aquilo que a Escritura não promete, mas deve sim anunciar aos homens que existe um Salvador bendito. A mensagem é sobre o Cordeiro que tira o pecado e que redime os homens, para que eles possam se apresentar diante do Pai. É assim que você precisa testemunhar a todos aqueles que estão à sua volta, que Jesus foi enviado pelo Pai para resolver o maior dos problemas do homem, o seu pecado. Problema esse que o colocava numa situação terrível, alvo da ira divina. É Cristo Jesus quem retira a ira divina de cima do pecador. E ainda que ele viva uma vida inteira brigado com a família, que não está nada satisfeito dele ter abandonado a sua religião e ter abraçado esse Jesus, ele tem redenção e salvação nesse dia em que o Senhor derramar a sua ira. É por isso que nós apontamos para Cristo e para a sua obra. É por isso que as igrejas não precisam ou não deveriam negociar a mensagem a fim de atrair pecadores segundo aquilo que os pecadores querem ouvir. A mensagem é uma só e ela aponta para o Cordeiro de Deus. Jesus foi dado em sacrifício para que pecadores pudessem ser reconciliados com o Pai. Não era só lá em Corinto que as pessoas queriam algo além de Cristo. Como eu disse, Paulo está mostrando que em Corinto um público queria ver sinal, milagre, outros queriam ver retórica, um discurso sábio,
filosofia. E nos nossos dias as pessoas querem uma vida melhor, financeira, uma saúde melhor, querem se dar bem na sua vida, querem um treinador pessoal, um coaching pessoal, mas muitas vezes não querem redenção. Querem ir para o céu, mas não querem passar pelo caminho estreito que nos conduz até lá. Igrejas fiéis precisam testemunhar de forma fiel o Evangelho, e este aponta para Jesus Cristo. Mas o texto mostra um pouco mais, volte lá em João. O testemunho fiel do Evangelho, além de apontar para Cristo, leva os pecadores a seguir esse Cristo. Dê uma olhada nos versos 37 a 39. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. João Batista iniciou o seu ministério, nós vimos, antes de Jesus. Ele está falando isso o tempo todo. Aquele que vem após mim. João Batista é mais velho que Jesus. João Batista inicia o seu ministério antes de Jesus, o seu ministério terreno. Logo, quando Jesus se apresentou para ser batizado, muitas pessoas já estavam seguindo João Batista. Ele já era um mestre reconhecido. Muitas pessoas estavam afluindo até ele, razão da caravana, 2 dias antes disso aqui, ter ido lá perguntar quem ele era, se ele era o Cristo. Por que ele está batizando? Se ele não é o Cristo, se ele não é o profeta, ou se ele não é Elias. Ele vem dando testemunho sobre aquele que é maior do que ele. A mensagem de João Batista, como eu disse no ponto anterior, tem um tema somente: Jesus Cristo, aquele que é maior do que ele. E nesse dia, novamente, ao ver Jesus, ele diz: olha, está ali o Cordeiro de Deus. E ele está falando aos seus 2 discípulos, homens que estavam caminhando com ele. E estes 2 discípulos dão ouvido à mensagem de João Batista, abandonam João Batista e vão seguir Jesus. Veja o verso 37. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Não é interessante isso? No dia anterior, ele não está falando só aos seus discípulos, ele está falando a uma multidão inteira. Mas agora ele está com 2 homens que estão constantemente com ele, são discípulos dele. E é para esses homens que ele prega a mesma mensagem do dia anterior, e eles vão após o Senhor Jesus. O texto mostra que Jesus percebe isso, vê que estes homens estão seguindo e faz uma pergunta. Veja aí no verso 38. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? O que vocês estão buscando? E a pergunta de Jesus, ela tem a ver com aquilo que João Batista sempre pregou a respeito dele, porque a pergunta não é quem vocês estão procurando, mas o que vocês estão procurando. Porque Jesus, eles sabiam quem era, eles creram na pregação de João Batista: este é o Cordeiro de Deus, este é o ungido, este é o Messias. O que eles estão buscando no Cordeiro de Deus? Aquilo que João Batista diz que ele pode fazer, aquilo que o Antigo Testamento anuncia que ele pode fazer. Então a pergunta do Senhor Jesus Cristo é exatamente sobre o que eles estão procurando, porque se a mensagem de João Batista é de um cordeiro que tira o pecado do mundo, certamente estes homens estão atrás de Cristo agora em busca da redenção, crendo naquilo de que os profetas falavam. E eles então fazem uma pergunta de volta. Veja lá, primeiro eles se dirigem a Jesus como Rabi,
E João explica, está aí entre parênteses na sua Bíblia, que quer dizer mestre, porque ele está usando uma palavra hebraica e João está explicando ao seu público de fala grega o que significa aquela palavra. Eles estão reconhecendo Jesus como este mestre, Rabi, e então eles perguntam: onde assistes? Ou onde você está hospedado? Qual é o lugar da sua hospedagem? E Jesus então, mais do que responder onde ele estava hospedado, convida estes homens a estar com ele. A pergunta implicava exatamente nisso, no desejo de conhecer mais a respeito desse mestre. Onde é que o Senhor está hospedado? Onde o Senhor está ensinando? Então Jesus os convoca a ir a fim de verificar. Eles passam um dia com o mestre. Eles estão reconhecendo o Senhor como este mestre, porque João Batista, na sua pregação, anunciava ele desta forma: alguém que anunciava a palavra de Deus. Então João, ao ser fiel em seu testemunho, leva pecadores a seguirem não a ele, mas a Cristo. Estes homens precisam ir após Cristo e não após João Batista. E aqui você precisa novamente lembrar de um texto que eu já citei alguns sermões atrás. Quando você chegar lá em Atos dos Apóstolos, quando a igreja está se expandindo, você vai ter um episódio em que alguns discípulos são encontrados e os apóstolos perguntam: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Nós nem sabíamos que existia o Espírito Santo. Com que batismo vocês foram batizados? Com o batismo de João Batista. E então eles batizaram novamente em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e o Espírito Santo veio sobre eles. E a ideia então é que esses homens que não conheciam ainda Cristo, por isso ainda não tinham o Espírito Santo, naquele momento são confrontados com a mensagem, porque ao que tudo indica ali, eles não deram ouvidos à mensagem de João Batista. Porque se eles tivessem dado ouvidos à mensagem de João Batista, eles saberiam o que é o Espírito Santo, ou quem é o Espírito Santo, porque essa proclamação está nos lábios dele: eu batizo com água, após mim vem aquele que batiza com o Espírito. E como é que estes homens que se dizem discípulos de João Batista afirmam: nem sabíamos que existe o Espírito? Eles se apegaram então a um homem e não a sua mensagem, a sua proclamação. A mensagem foi fiel nos lábios de João Batista, mas aqueles homens ouviram somente o que eles quiseram ouvir. João então leva estes pecadores a seguirem a Cristo, não chamando atenção para si, mas para o seu Salvador. Novamente eu gostaria de lembrar sobre Paulo, porque Paulo mostra que sempre precisa ser assim. Vai lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, também aos Coríntios, no capítulo de número 4. E aqui Paulo diz o seguinte: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como nossos servos, por amor de Jesus. Se você lembrar do contexto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e ele falando aqui a respeito do seu ministério e de como ele cumpriu o seu ministério com fidelidade, você vai lembrar que havia um problema sério com falsos mestres na igreja de Corinto, e que Paulo chega a dizer a respeito destes homens o seguinte: nós não somos como eles que falam a respeito deles mesmos. E aqui então Paulo afirma categoricamente a respeito disso: eu não venho para falar de mim, eu venho para falar de Cristo. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos
servos por amor do Senhor Jesus Cristo. João Batista, então, sendo fiel na sua mensagem, está apontando o caminho e levando pecadores a seguir a Cristo. Paulo, com a sua mensagem, está sendo fiel e está levando pecadores a seguir a Cristo. E aqueles que são expostos ao testemunho fiel do Evangelho e creem, vão querer estar junto a Jesus. Vão querer aprender a cada dia do seu Redentor. Não vão querer desgrudar do seu Senhor. É por isso que não é incomum crentes novos estarem o tempo todo com a Bíblia aberta. Não pode ter um momento sequer de descanso do trabalho, que ali está então querendo conhecer um pouco mais sobre esse Jesus, porque é isso que a pregação do Evangelho fiel provoca no crente. Porque a pregação fiel mostra toda a beleza de Jesus, e quem consegue enxergar essa beleza pelos olhos da fé, com o auxílio do Espírito de Cristo, sempre vai querer saber mais, sempre vai querer passar um pouquinho mais de tempo com o seu Senhor. Mas infelizmente, meus irmãos, nós vivemos dias em que mais do que apontar para Cristo, há muitos pregadores apontando para si mesmos. E muitos têm gostado de ter fãs, de serem tratados como mitos, de serem aqueles que têm a palavra final sobre matéria de fé. Fuja disso. Fuja da bajulação a homens e fuja de pregadores que gostam de serem bajulados. A mensagem precisa apontar sempre para o Redentor, fazendo com que os homens se apeguem a Cristo e somente ao Senhor Jesus Cristo. E com isso, talvez você diga, mas isso é uma crítica a todo mundo? Não, porque há pregadores que, mesmo sendo fiéis em sua mensagem e não querendo chamar a atenção para si mesmos, acabam passando por isso, não por culpa deles, mas por culpa do coração idólatra daqueles que estão ouvindo. Porque esse mesmo Paulo que eu li aqui agora, dizendo, nós não nos pregamos a nós mesmos, passou por um problema assim. A igreja de Corinto, a quem ele está repreendendo, era uma igreja onde cada grupo estava se apegando a um pregador. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E Paulo então tem que ser duro e falando assim, eu dou graças a Deus que eu nem lembro de ter batizado alguém aí. Talvez muitos dos nossos dias, ao ouvir a igreja tão eufórica assim, dizendo, eu sou do pastor fulano, ao invés dessa repreensão, deveria ser, puxa, eu sou importante mesmo, né? Importante é Cristo. É Ele que aparece. É por isso que na boca de João Batista você vai ouvir o discurso, convém que Ele cresça e que eu diminua. E quando o pregador é fiel e dá testemunho fiel e não chama atenção para si, e acontece das pessoas ainda assim quererem exaltá-lo, é preciso que as coisas sejam colocadas em seu devido lugar. Eu vou enfatizar isso. 1 Coríntios capítulo 1, o texto que nós lemos, eu citei, e agora eu vou literalmente ler as palavras de Paulo. Rogo-vos, irmãos, perceba bem como ele se dirige à igreja. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Qual era a contenda? Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. A igreja está dividida entre homens fiéis,
Olha a pregação de Paulo, olha a pregação de Pedro. De Apolo a gente não consegue ter os textos com a sua pregação, mas Atos dos Apóstolos descreve como um pregador eloquente e poderoso nas Escrituras. A ênfase é que de fato Apolo também era um daqueles que apontavam para Cristo, e agora a igreja está cada uma com um. E a pergunta de Paulo é bem clara, veja: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Fostes porventura batizados em nome de Paulo? E ele vai mais além, ele vai dizer: quem é Paulo? Quem é Apolo? A igreja está dividida. Paulo está colocando as coisas nos seus devidos lugares. Mas um dos textos que eu mais admiro a postura de Paulo está em Atos capítulo 16. Dê uma olhada. A partir do verso 16, você tem o relato de Lucas da seguinte maneira: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então imagine a cena: Paulo está aqui com Lucas e com alguns outros nesse lugar, e esta mulher está dia após dia atrás deles, clamando para todo mundo ouvir: aqui estão os homens de Deus, eles anunciam a salvação. Tudo isso era verdade, viu? Paulo era homem de Deus, Lucas era homem de Deus, eles anunciavam a salvação, está tudo certo, é tudo verdade, o testemunho é verdadeiro. O que Paulo faz? Veja aí o texto, verso 18: isso repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Por que Paulo está tão indignado? Porque a atenção está focada nele. O espírito maligno não aponta para Cristo, o espírito maligno aponta para os homens. O espírito maligno exalta os homens, mas estes homens não se deixam iludir por isso. Paulo repreende aquele espírito. Fosse nos nossos dias, talvez fosse printado, colocado lá na rede social e espalhado para todo mundo: olha o que estão falando de mim, olha que beleza. Nós não apontamos para homens, irmãos, nós apontamos para Cristo, e as pessoas não podem seguir homens, elas precisam seguir a Cristo. Veja, não há problema, creio eu, em honrar e reconhecer homens que têm sido usados pelo Senhor em sua obra. Paulo fez isso em relação a outros, Pedro fez isso em relação a Paulo, mas isso é muito diferente, para não elevar estes homens ao status de ídolos. É muito diferente. Isso é muito diferente daquilo que os próprios homens muitas vezes fazem: estabelecem as suas igrejas e na placa está a sua foto, ministério fulano de tal, porque leva a igreja a confiar em homens. Anos atrás, no nosso país, teve uma campanha de evangelização, e a campanha de evangelização não dizia aos crentes para testemunhar sobre Cristo, dizia aos crentes para convidar pessoas para ir à sua casa, num determinado local, num determinado horário, para sentar com aquelas visitas, ligar a televisão, porque o pastor fulano de tal iria pregar uma mensagem. Quer dizer, a confiança não está no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do que crê. A salvação está naquele homem, é aquele homem que tem a mensagem. Não, nós não seguimos homens, nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo.
Pregadores fiéis ficam felizes quando pecadores, crendo, estimam a Cristo mais do que tudo. E é isso que está acontecendo. Você não tem um lamento sequer de João quando seus 2 discípulos caminham após Jesus. Imagina, perdi 2 membros. Não. Mais à frente vai ter outra história, onde discípulos de João Batista vão começar a discutir com discípulos de Jesus, e eles vão chegar lá meio com uma fofoca, dizendo: olha, aquele que o Senhor batizou foi lá para o outro lado do rio, está todo mundo indo atrás dele. E João Batista vai dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. Há alegria em João quando os pecadores ouvem a sua mensagem e partem após Cristo, porque ele precisa ser visto, sua obra precisa ser anunciada, seus méritos precisam ser louvados, e o testemunho fiel do Evangelho vai levar homens a quererem estar com este Redentor maravilhoso. Por último, bote lá em João, a mensagem, ou o testemunho fiel do Evangelho, transforma pecadores em testemunhas de Jesus. Versos 40 e 42, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Agora, o apóstolo João começa a revelar os nomes dos primeiros discípulos, dos primeiros apóstolos de Jesus Cristo, e um era André, que ele já adianta que André é o irmão de Pedro, e ele faz essa menção porque Pedro é aquele apóstolo que vai ser destacado, tanto nos evangelhos, quanto na primeira parte toda do livro de Atos dos Apóstolos. O outro possivelmente era o próprio João, que não registra o seu nome em lugar algum. Então possivelmente há consenso de que o outro discípulo aqui seja o próprio evangelista. Aqui então estão os 2 primeiros discípulos da igreja do Novo Testamento. Até então você não tem ninguém indo após Jesus, ele já foi batizado, mas esses estão seguindo agora a Cristo. A igreja do Novo Testamento começa pequenina. Quando a mensagem fiel do Evangelho é ouvida, aqueles que se rendem a Cristo querem logo falar a respeito dele, testemunhar a respeito dele. Veja, João Batista veio abrindo o caminho, preparando o caminho, apontando para Cristo, testemunhando de Cristo, e agora estes homens que dão ouvido à mensagem de João e seguem a Cristo, já chegam lá para os seus irmãos e começam a pregar, a proclamar o Evangelho. André então testemunha ao seu irmão Simão Pedro. Quando você olhar para Atos dos Apóstolos, você verá que a descida do Espírito Santo foi para que os discípulos tivessem poder para testemunhar, para ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A igreja iria se expandir pela proclamação do nome de Jesus. Mas já aqui no Evangelho, você percebe que pecadores que vão após Cristo já começam a falar a respeito dele. Não é a primeira vez que você vai ler isso nos Evangelhos. Lembre, por exemplo, de uma mulher que será apresentada mais à frente, a mulher de Samaria. Ela vai crer em Jesus e ela vai anunciar Jesus. E lembre de tantos outros que, ao ser libertos pelo Senhor Jesus, partiram a anunciar esse Jesus, porque quem conhece Jesus não consegue guardar isso para si. Quem conhece Jesus quer proclamar, quer anunciar, quer falar a respeito do seu benfeitor. A mensagem de André é uma prova disso, e esta mensagem que ele tem não deixa a menor dúvida sobre a sua convicção a respeito de Jesus, pois ele chega para Pedro e diz: achamos o Messias, achamos
o ungido de Deus, achamos o Cristo. E de novo, o evangelista está explicando aqui aos seus leitores gregos o que significa aquela palavra Messias, quer dizer Cristo. André sabe quem é aquele homem. Foi revelado a ele quem é aquele homem. E aí então Pedro vai após ele, e há algo interessante aqui. Veja os versículos 41 e 42. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quando Pedro chega perto de Cristo, ele tem uma prova imediata sobre a divindade de Jesus. Jesus ainda não tinha visto aquele homem. André disse: nós achamos o Messias. Levou ele até o Messias, e quando Pedro se aproximou: eu sei quem você é. Eu não sei só quem você é, eu sei quem é o seu pai. Você é Simão, você é o filho de João ou de Jonas. No outro evangelho vai mostrar que o nome completo era esse Jonas. Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Jesus está mostrando que conhece profundamente aquele homem, e mais, depois de chamar Simão pelo nome, de dizer o nome do seu pai, ele diz: mas você não será chamado assim, você será chamado por outro nome, você será chamado por Cefas. E aí, então ele explica o que quer dizer Pedro. Cefas literalmente quer dizer pedra. E por que isso aponta para a divindade de Cristo? Porque lá no Antigo Testamento, aquele que mudava os nomes era o próprio Deus. Deus fez isso com vários personagens. Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome da sua esposa Sara, Deus mudou o nome de Jacó. E quando Deus mudou o nome de Jacó, Ele deu também uma nova vida a Jacó. Você se lembra quando Jacó lutou com o anjo, e o anjo o fez confessar o seu nome? Qual é o seu nome? E ele teve que dizer: trapaceiro. Você não vai ser mais o trapaceiro, agora você vai ser Israel. É uma nova história. Pois esse Deus que muda nomes está olhando para Simão e dizendo: você vai ser chamado assim, Cefas. Ele já estava anunciando aquilo que vai acontecer mais à frente no Evangelho. E o sentido aqui nessa passagem é que Pedro seria também mudado pelo Senhor, sendo agora também um discípulo. E ele vai ser tratado por esse Senhor no decorrer da sua vida. Aqueles que ouvem o Evangelho, creem em Jesus Cristo, eles querem anunciar a outros sobre esse Deus que muda nomes e que muda histórias, que muda convicções, que muda motivações do coração. Aqueles que encontram Jesus e são transformados por sua graça, invariavelmente vão querer trazer mais pessoas à sua presença. Talvez você, pegando um exemplo bem ruinzinho, mudando o que tem que ser mudado. Sabe quando você vai a algum lugar e come um prato gostoso, e você fica doido para falar para alguém? Ontem aconteceu isso, né? Ontem eu estava aqui na igreja, e aí o convite foi: pastor, vão na pizzaria tal, aquela pizza é boa. Nunca fui nessa pizzaria, bora lá para ver se é boa. Por que você anuncia para alguém que uma pizza é boa? Porque você gostou? Você gostou e você quer levar pessoas a experimentar aquilo que você gostou. Nós fazemos isso com comida, nós fazemos isso com filme, nós fazemos com seriado de televisão,
Nós fazemos isso com um médico, certo? Fui no doutor, você tem que ir nesse doutor. Não tem nem esse problema que eu tive não, mas vai nele, que ele é bom. Porque quando você tem uma experiência boa com alguma coisa, você quer falar a respeito disso. Por que isso seria diferente com a melhor das descobertas? É por isso que Jesus fala daquele homem que comprou um campo e, ao escavar o campo, achou ali uma pérola de grande valor e vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquele campo. É a coisa mais importante para ele. Pois você precisa anunciar aquilo que é a coisa mais importante que já aconteceu na sua vida. É isso que André está fazendo, é isso que Pedro irá fazer, é isso que Paulo está fazendo, porque esta igreja que começa aqui com 2 homens, chegou aqui na Praia do Canto, chegou na Grande Vitória, está presente lá no Oriente Médio, está presente em todo o mundo, porque homens que foram transformados por Cristo irão compartilhar o seu Salvador. Se você entendeu de fato o que foi a redenção efetuada por Jesus, a redenção efetuada pelo Cordeiro de Deus, você não vai ficar indiferente a isso. Você vai convocar homens a se arrepender dos seus pecados e a abraçar esse Cristo que realizou tão grande obra. Você tem o Espírito Santo de Deus que foi dado a você para que você seja uma testemunha. Mas infelizmente muitos crentes, outrora fervorosos, outrora desejosos de testemunhar aos outros, com o passar do tempo esfriaram na fé e hoje não mais falam a respeito do seu Redentor, do seu benfeitor, deixam passar oportunidades, não querem de fato falar a respeito da sua fé. E se essa tem sido a sua situação, peça perdão a Deus, peça que Ele renove a sua fé, peça que Ele renove o seu entendimento a respeito daquilo que Jesus fez na sua vida, razão de você poder se encontrar com outros irmãos, bendizer a Deus e ser aceito por Ele. Peça a Deus que faça a chama do Evangelho novamente arder no seu coração. Não fique indiferente ao seu chamado, pois você é uma testemunha, você é um embaixador do Senhor Jesus Cristo. E é preciso dar bom testemunho a todos sobre o Messias que você encontrou. E aqui só um adendo. Tem muito crente que abraça a fé reformada e começa a ficar com medo de falar isso, certo? E às vezes até diz assim, eu encontrei Jesus, quer dizer, Jesus que me encontrou. As duas coisas são verdadeiras. Foi Jesus que te encontrou mesmo. Você estava perdido e foi achado. Entretanto, você encontrou o Messias. Do mesmo jeito que André encontrou e que foi falar para o seu irmão, encontramos o Messias. Abra sua boca e proclame, encontrei o Salvador, encontrei o benfeitor, encontrei aquele que me leva novamente ao Pai. E seja um instrumento de Deus para conduzir pecadores a esse Messias ungido para ser profeta, sacerdote e rei do seu povo, um Messias que muda histórias, porque como rei, ele tem autoridade para mudar nomes. Você fala assim, mas o meu nome não foi mudado, pastor. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. E talvez o seu nome ainda não tenha sido mudado, mas veja o que Apocalipse 2 diz no verso 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Não fique com inveja de Pedro. Eu não ouvi Jesus mudar nada. Jesus já mudou a sua vida. Jesus já mudou a sua história. Jesus já te deu um novo povo. Jesus já te deu uma nova família.
Jesus já te deu uma nova inclinação no seu coração, para que agora você o honre e o bendiga a cada dia. Ele é o grande rei que muda histórias, mas como sacerdote, ele intercede continuamente por aqueles que se achegam a ele. Como profeta, ele fala e continuará falando. Todas as vezes que você abrir a Escritura, ou todas as vezes que você aceitar a convocação do Senhor, no dia do Senhor, a fim de ouvir a proclamação da palavra, então abra a sua boca e diga: encontrei o Messias. Proclame aqueles que estão à sua volta. Meus irmãos, em tempos em que o testemunho do Evangelho tem sido tão distorcido, você é chamado para dar um testemunho fiel do Evangelho. Aponte sempre para Cristo. Ele é o centro de todas as coisas, Ele é aquele que deve aparecer, Ele é que precisa ser sempre exaltado por sua obra de redenção, como Cordeiro Santo de Deus, que foi oferecido em lugar do seu povo. Leve pecadores a segui-lo. Alegre-se quando homens indignos forem alcançados pela graça de Deus por meio do testemunho fiel acerca do Senhor Jesus. Você é salvo não para chamar atenção para si mesmo, mas para que você leve pecadores a seguir a Jesus. Você não faz discípulos seus, você faz discípulos de Cristo. E louve a Deus pelo fato de ter sido um pecador transformado em uma testemunha, e mais do que isso, em um embaixador de Cristo. Henrique Bullinger, um reformador, escreveu algo interessante sobre esse texto, dizendo que os discípulos perguntaram onde é que Jesus morava, porque eles desejavam a sua companhia, desejavam ter amizade com ele e desejavam conhecer mais perfeitamente o mistério da redenção. E enfatiza então o seguinte: Jesus hoje vive no céu, habita nos piedosos, nos fiéis que amam a Deus e que guardam os seus preceitos. Aquilo que foi pedido por aqueles homens: mestre, onde assistes? Nós queremos ir até o lugar onde você assiste. Este mestre habita em você por meio do seu Espírito. Ele te instrui diariamente por meio da palavra. Portanto, viva para a glória dele, sendo uma fiel testemunha, para que outros pecadores possam segui-lo e que sejam também novas testemunhas desse Evangelho bendito que glorifica o Filho de Deus.